Pessoal, bom dia. Eu quero apresentar para vocês os resultados da pesquisa, né, da consulta que foi feita sobre a aprovação sobre as aulas atividades remotas, né? Então, a pesquisa que eu fiz com vocês, as alunas e os alunos, foi após 2 semanas de atividades remotas. Nós começamos no dia 30 e eu fiz a pesquisa entre os dias 6 e 8/4. Né? Qual foi a metodologia? A partir das salas virtuais do Google Classroom, vocês acessavam um formulário. Esse formulário com 23 perguntas entre questões objetivas e dissertativas para escutá-los e saber o que vocês estavam pensando sobre as atividades remotas. Uma coisa que é importante a gente pensar, né, sobre esse assunto é que nós estamos vivendo um momento excepcional, né, um momento de uma emergência que envolve o mundo todo e que, portanto, nós temos uma situação que não é comum, ela não acontece sempre, nós precisamos lidar com essa situação. Por isso que é importante sempre a gente conversar e entender o que está acontecendo, até para eu poder seguir minhas atividades, para eu saber o que eu vou fazer, como eu vou me dedicar, tá bom? De qualquer modo, esse assunto também, para estudantes que pensam nos processos seletivos de Enem, vestibular, que pensam e que também têm essa disposição de pensar o que eu estou fazendo no mundo, quais são as decisões que eu quero tomar na minha vida, por que eu apoio assim, por que eu não apoio assim. Isso tudo faz parte desse processo da gente refletir o que está acontecendo em torno de nós, né? Então vamos lá para a pesquisa. Nós temos no campus 5 cursos integrados, né, do ensino médio, e um total de 488 estudantes. Então são 15 turmas, né? Tem primeiro, segundo e terceiro ano, 15 dividido por 3 para cada curso. Então eu tenho 3 turmas, 3 vezes 5 são 5 cursos, 15 turmas de integrado. Nós temos no campus Ituiutaba. Quem participou da pesquisa? As turmas para as quais eu dou aula. Então, eu dou aula para 5 cursos. O total de pessoas que responderam ao questionário, 348, 71% do total de estudantes. São 13 turmas, então, que participaram. 3 turmas de primeiro, 5 de segundo e 5 de terceiro. Agroindústria, agricultura, eletrotécnica, informática e química. Por que 13? Porque eu não dou aula nos primeiros anos de química e primeiro de informática. Então, essas 2 turmas eu não tive que consultá-las porque não são meus estudantes, tá? Quais foram os resultados? A primeira pergunta, eu selecionei algumas perguntas para mostrar para vocês. A primeira pergunta foi sobre o calendário. Se o calendário deveria, na perspectiva, na visão do estudante, deveria ou não continuar? Nós tivemos 89% de estudantes que participaram, um total de 307 que responderam o questionário, responderam que sim, 89% precisa, entende que o calendário precisa continuar. 13% não concorda, acha que não pode continuar. A outra pergunta que eu fiz, você tem acesso à internet para acompanhar as atividades remotas todos os dias? Aqui quer dizer todos os dias. 93% respondeu que sim. Apenas 7%, ou seja, 24 pessoas não. É importante lembrar que é um total em cima dessas 346, tá? Então, tem as pessoas que não responderam o questionário das 13 turmas e ainda tem as outras 2 turmas que não responderam porque eu não dou aula para elas. Esse aqui é uma atividade que não vale nota, foi uma consulta, foi um registro para saber o que vocês estão pensando, para eu entender também a argumentação de vocês. Então, não tem um caráter de avaliação, não tem um caráter de decisão. Não, isso aqui não vai decidir se vai ou não continuar, só para eu entender o que os estudantes estão pensando. Então, tá aí.
segundo as pessoas que votaram, 93% dessas pessoas, ou seja, 322 alunos, disseram que têm acesso à internet todos os dias. Você está tendo problemas para acessar a internet, seja com as ferramentas, seja com os sistemas que nós estamos utilizando, ou com o seu computador, para acompanhar todas as atividades? 91% diz que sim, que está tendo problema. 26% diz que sim. 98 estudantes estão tendo problema. 74% responderam que não. 255 estudantes, então, daqueles 346 que responderam o questionário, disseram que não tem problema para acompanhar as atividades. Outra pergunta, você está conseguindo conciliar as atividades propostas? 75% respondeu que sim. 258 falaram nas 2 primeiras semanas das atividades que não estavam tendo problema. E 88 pessoas, 25%, não estavam conseguindo acompanhar os exercícios, as videoaulas, aulas ao vivo, certo? Essa pergunta, a próxima pergunta que eu fiz, era para saber quem acessa as atividades exclusivamente pelo celular. Então, nós temos 62% dos estudantes têm possibilidade de usar o computador. Hora ou outra tem um notebook, um smartphone. Essas aqui são as pessoas que usam, que podiam marcar que uma hora tem celular e outra hora senta no computador. Ou seja, ela tem duas opções ou mais para acessar as aulas remotas. E 38% acessam exclusivamente por celular. Ou seja, não tem o computador para fazer as atividades. E 2%, 0%, mas um total de 2 pessoas marcaram que não tem o celular. E o que isso quer dizer? Se ela não tem celular, como que ela está respondendo? Não tem celular nem computador, como que ela está respondendo? Ela usou o celular de alguém, de mãe, de pai, de irmã, de tia. Porque as pessoas que não têm acesso total, claro que elas nem chegaram a responder o questionário, ok? Embora nós recebemos um mapeamento que foi feito pelas coordenações de estudantes que foram contactados, entraram em contato com a família para saber, estudante tem acesso? Como que é o acesso? Por que não tem? Qual é a alternativa? Então, nós temos, essas pessoas que não responderam, a gente sabe o quantitativo, sabe qual é a situação. Tá? Essa pergunta aqui era para saber quem acessa por computador e quem acessa por celular. 38% então respondeu que acessa unicamente por celular, ok? Como que você avalia os materiais e as estratégias utilizadas? 55%, a maioria, respondeu bom e 27% como regular, 4% como ruim e 3% está gostando. Olha, mais de uma turma, você considera 45 pessoas dá uma turma e mais 10 estão achando ótimo a metodologia. Essa aqui foram perguntas feitas nas 2 primeiras semanas, tá? Quantas aulas você está fazendo por dia? Tá? A maioria respondeu, 40%, estavam fazendo 4 matérias por dia. Depois nós temos 8 matérias por dia e depois seguido 17% de 5 matérias. Esse foi o resultado apresentado por estudantes, tá? Ok. Tiveram outras perguntas específicas, mas é importante a gente saber que as estudantes, nesse momento, elas, da pesquisa, que encerrou dia 8/4, antes do feriado, estão de acordo com a continuidade dessas aulas do calendário para que a gente não precise suspender o calendário. Tá? Claro que várias pessoas, vocês vão ver as respostas, concordam com a continuidade das aulas online, mas tem algumas observações, algumas reflexões, que é o que nós vamos ver agora. Então vamos lá, no espaço para vocês falarem, eu tive as respostas em que eu estou preservando os nomes não vão ser divulgados. Eu quero entender o que vocês eu queria entender o que vocês estavam pensando, porque até então eu não tinha escutado, né? Então vamos lá. Você concorda com as aulas? Vocês marcaram sim ou não. Aí quem não concordava, eu pedi para explicar por quê.
Então, a gente tem um cenário de pessoas, de estudantes que marcaram que continuaria a aula, mas que não concordam com elas. Ora, Carol, como isso é possível? A pessoa explica em determinados momentos aqui que ela sabe que a a melhor alternativa nesse momento, em termos de não suspender o calendário, mas ela não acha que as aulas online as aulas remotas são tão produtivas como as aulas presenciais. Então, nós temos aqui, olha lá, não perdemos matérias, podemos dar continuidade nos conteúdos, sem preocupar em repor depois. Muitas registraram a questão de excesso de atividades, né, muitos trabalhos, citaram o problema das pessoas que não têm acesso à internet, que essa situação já foi mapeada, né? As coordenações de nós estamos atentos a quem não tem acesso à internet, foi feito contato, nós estamos fazendo todo um plano específico constando, descrevendo as pessoas que não têm acesso, tá? Agora, as pessoas que têm acesso à internet, que a gente sabe que tem computador ou celular e que não estão participando das aulas, aí é um outro caso, não é um caso de acessibilidade, ou seja, não ter acesso aos recursos para poder acompanhar as aulas. Eu acho mais complicado aprender, mas é necessário nesse momento. Eu acho que as aulas remotas de pessoas que têm dificuldades podem ser muito prejudiciais, pois complica muito mais os aprendizados. Então, são várias questões que foram postas que eu gostaria de conversar com vocês. Olha aqui que interessante. A Carol, apesar de concordar, ainda vejo alguns problemas com o ensino à distância, principalmente a exclusão, visto que o acesso à internet não é realidade para todos. A falta da ausência estudantil poderia proporcionar um aumento do número de alunos com acesso à internet. O que eu gostaria de conversar com vocês? Nós temos que compreender o que está acontecendo, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Estávamos no andamento normal das aulas presenciais quando fomos surpreendidas e surpreendidos por um problema de saúde envolvendo a população mundial. Então, definiu-se, né, os representantes da nossa instituição no IFTM, fazendo as análises possíveis, as orientações de saúde, decidiram suspender as aulas presenciais. Nós ficamos, então, desde o dia 18, a partir do dia 18, sem aulas presenciais. Nós tivemos uma semana de adaptação, de reflexão sobre o que estava acontecendo, cada pessoa se entendendo. Foi aquele primeiro momento da semana em que as aulas foram suspensas e todo mundo foi para sua casa obedecendo o afastamento social. A partir do dia 30/3, nós começamos as aulas online, as aulas remotas, chamadas atividades remotas. O que quer dizer? Quer dizer que o calendário continuou, foi retomado, o calendário continuou acontecendo, porém com aulas utilizando as tecnologias. Então, mais do que nunca, sabe o celular que várias estudantes utilizam durante a sala de aula? Mais do que nunca, agora esses celulares, esses computadores estão a serviço da educação, estão a serviço da formação de vocês, estudantes. Nós pegamos, então, a alternativa das tecnologias para diminuir os prejuízos na formação de estudantes. É isso que está acontecendo, com todas as dificuldades que nós temos. Agora vamos pensar, como desenvolver isso? Como desenvolver isso? Precisamos, de um lado nós temos todo um planejamento da instituição e nós temos de outro lado os professores e de outro estudantes. E tem também, as famílias também estão em casa, né, os responsáveis. O que nós temos que fazer? Nós estamos nesse momento de atividades remotas em que as aulas continuam através das plataformas, com a orientação de que é preciso compreender a realidade de estudantes, ou seja, nós não estamos reproduzindo tal qual as aulas presenciais,
No caso da filosofia, eu estou dizendo, estou falando das aulas de filosofia. É por isso que eu expliquei para vocês, em vídeo aula e também nas aulas ao vivo no Google Meet, que eu tenho algumas formas variadas de apresentar o conteúdo para vocês. A primeira forma, que foi a forma das aulas no Google Meet ao vivo, para quem tivesse condição. Depois nós tivemos a forma da aula via a aula gravada, uma videoaula que eu deixava disponível lá, vou mostrar aqui para vocês, e a aula também em textos, o material da aula em textos. Por quê? Porque o estudante pode vir aqui qualquer momento e acessar um dos materiais para não perder o conteúdo. Não é apenas a aula ao vivo. Por que não é apenas a aula ao vivo? Porque tem estudantes que têm acesso, mas têm acesso ou transmissão de dados, ou acesso só de manhã, ou só à tarde. Então, para abarcar a maioria de estudantes, é que eu optei por trabalhar algumas formas diferenciadas. Então, lá no questionário, tem aluno que fala assim, eu não posso opinar porque eu ainda não tive aula de filosofia. Estou dando um exemplo. Não é que você não teve aula de filosofia, porque nós não vamos ter o formato de aulas presenciais. Não podemos, não temos condições de fazer isso nesse momento. Como que nós estamos fazendo? Então, eu fiz a videoaula, gravei. Algumas vezes eu gravo, outras vezes eu utilizo de vídeos que já tem, de aulas que já tem. Isso é um tipo de aula que está trabalhando o assunto da semana. No caso aqui dos primeiros anos, no dia 7 foi sobre tipos de argumentação, indução, dedução e analogia, tá? Introdução à lógica. Depois, para a revisão, nessa semana aqui eles estavam fazendo a revisão, eu disponibilizei os esquemas do quadro das aulas que eu dei presenciais. Eu disponibilizei aqui os esquemas. Então, o aluno podia assistir a aula sobre filosofia, depois ver o esquema do quadro, olha aí, da aula que eu dei. Algumas aulas eu tinha isso registrado. Fazer a revisão, olha, a partir de todos os materiais do livro, todos os textos do livro didático. E responder o questionário. Nessa semana teve essas opções. Na semana anterior teve a aula online, teve o texto, teve videoaula e teve a frequência. Então, quando fala a aula, nós temos que entender agora, são vários instrumentos. Tem semana em que a aula vai ser você ler autonomamente, você lê. Tendo dúvidas, vai lá na sala de atendimentos, e deixa uma pergunta lá. Tem estudantes do terceiro, por exemplo, que me fizeram pergunta, fez uma pergunta, eu fui lá e respondi. A pessoa está estudando, fez a pergunta, eu vou lá e respondo, faço o atendimento. Isso é a aula de filosofia acontecendo, ora no formato de aula ao vivo, ora no formato de texto, ora no formato de vídeos de aulas já gravadas por vários professores de filosofia ou profissionais filósofos tratando daquele tema específico. Para o terceiro ano, por exemplo, essa semana, eu postei um programa muito importante, muito interessante, bastante didático, sobre o tema do Aristóteles. Eu postei um programa do podcast. É um programa que tem, se eu não estiver enganado, 1 hora. Esse programa, esse episódio, 1h04. Ele vai falar sobre o envolvimento, sobre o tema da ética em Aristóteles e vai fazer um resgate também dessa relação lá com a metafísica, que é a matéria do Aristóteles do primeiro ano. Então, esse é o momento da gente utilizar as tecnologias como aulas. Só que não pode e não vai ser um formato de aula tal qual o presencial. Então, a pesquisa, a consulta que eu fiz com vocês é também para entender o que vocês estão pensando e poder esclarecer essas dúvidas, tá? Nós tivemos outras tantas perguntas, eu estou lendo, entendendo o material de vocês, as pessoas fazendo várias sugestões. Nós temos, por exemplo, olha aqui uma sugestão, repetir todo mundo e fazer novamente em 2021. Esse é o pensamento de uma ou de um estudante, que é importante que essa pessoa também pense sobre a sua sugestão,
que ela possa sugerir, que ela possa escrever isso, né? O que não quer dizer que vai acontecer necessariamente, depende de vários fatores, tá? Ó, as aulas remotas não são um problema, está sendo difícil nas primeiras semanas. Acho que devemos continuar, mas com tarefas reduzidas, pois nem todos conseguem acompanhar o aplicativo. Por ter muitas notificações, acabamos nos perdendo nas tarefas. São várias questões que nós temos que abordar. Se você não tem dispositivo para acessar a internet, qual que é a sua sugestão? Quando a gente vê nenhuma, não tem sugestão, não sei, se eu não tivesse, eu revisaria os conteúdos passados pelos professores antes da pandemia. Essas respostas, não sei, eu não tenho sugestão, elas mostram um pouco o momento. A gente não tem muitas alternativas e como é a primeira vez, pelo menos que a minha geração vive uma pandemia dessa proporção, a gente também está aprendendo, está construindo o melhor modo, né? Eu queria mostrar para vocês alguns comentários, foi a última pergunta, né, do questionário. E eu achei bastante interessante muitas reflexões, não dá para falar porque são muitas, são 19 páginas de sugestões do resultado da pesquisa. Estou lendo aos poucos, compreendendo o que cada um fala, conhecendo vocês, né, ouvindo. Então vamos lá, vamos pegar uma aqui. As aulas estão sendo bem administradas, porém alguns não estão respeitando os nossos horários. Isso aqui é o excesso de atividade. Até o momento estou conseguindo acompanhar as atividades de filosofia. Admito que me deixa confuso diante de várias notificações das matérias. Eu achei interessante alguns comentários falando sobre dificuldade de aprender a filosofia. Mas aí no comentário fala algo muito interessante. Que não aprende filosofia, mas o problema não são as aulas remotas, é o próprio conteúdo, né? Que faz questionamentos, que precisa acompanhar os conceitos. Em filosofia, o que eu sempre digo, a gente precisa ter um rigor para acompanhar os conceitos, saber qual foi a origem, qual foi o primeiro passo que foi dado pelo filósofo, o próximo passo, para depois, se a gente juntar esses conceitos e encontrar um conjunto no filósofo, um entendimento. E aí a gente percebe que cada pecinha encaixa numa outra e mostra um conjunto em funcionamento. Então, é por isso que cada aula a gente vai pausadamente, faço um esquema, depois eu retomo esse esquema e acrescento mais um conceito. Então, é por isso que algumas pessoas apresentam dificuldade. E eu achei muito interessante porque conseguiu ter a percepção que não se trata apenas da metodologia, e no momento é a metodologia das tecnologias, né? Nós estamos nas plataformas, nos ambientes virtuais de aprendizagem, que a gente chama de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Mas é uma dificuldade que faz parte, que é inerente à matéria. Então, por isso que é importante ler, é importante ver as videoaulas, ouvir podcast, voltar no livro didático, voltar nas anotações do caderno, fazer as perguntas na sala de atendimento, para a gente tentar esforçar, fazer um esforço para conduzir de um modo mais positivo, de melhor aproveitamento esse momento de afastamento social. E para quando a gente retornar para as aulas, a gente não ter perdido essa dinâmica de estudo, para a gente conseguir retomar os conteúdos com o aproveitamento habitual, né, que a gente já tem no ano letivo presencial. Certo, pessoal? Então tá aí o resultado para vocês das perguntas, da pesquisa que eu fiz com vocês. Foi uma pesquisa para conhecer, para ouvir o que vocês estão pensando, discutir com algumas colegas ou colegas professores e para a gente junto tentar construir um caminho legal, né? Sobre a parte, eu quero falar da minha parte de professora com vocês. Não está sendo fácil. Eu gosto muito da sala presencial. A dinâmica da explicação presencial, dos corpos presentes, olhando, percebendo os movimentos, ouvindo a voz numa distância X, a visão, fazendo a pergunta simultânea, que o sistema, que a plataforma possibilita, sim, mas a gente é diferente, sim, a dinâmica, o tempo, nós todos concentrados num ambiente da sala com horário definido.
É diferente, sim. Com certeza são situações diferentes, mas nesse momento, transpor para o ambiente virtual as aulas presenciais, como professora, eu preciso dizer para vocês que também não está fácil. Por quê? Porque eu conversei com uma estudante, não do instituto, não é aluna minha, uma outra estudante, ela estava falando, mas a professora não coloca, não bota a matéria lá. Esse botar a matéria lá tem todo um processo de planejamento, tem todo um processo de saber por que eu vou pôr esse tipo de atividade e não vou pôr outra. Quanto tempo a minha estudante tem para fazer essa atividade? Quanto tempo nós tivemos de aula presencial e que podem ser e que devem ser consideradas atividades online agora? Isso tudo é um processo de adaptação. Então, se estudantes estão em processo de adaptação, eu, professora, também estou conhecendo muitas ferramentas das tecnologias para utilizar, ao mesmo tempo administrando vários novos documentos que nos orientam como agir, como fazer, registrando cada presença de estudante no sistema para saber se esse estudante está participando, se está tendo alguma instabilidade em alguns horários, responder as perguntas que chegam por e-mail, que chegam pelo sistema, as várias reuniões que nós estamos tendo. Então, não está sendo uma fase também muito fácil para exercer a atividade da docência, né? Eu, como professora, também estou me adaptando como vocês. É muito trabalho, uma sobrecarga de trabalho, então nós temos que nos compreender nesse momento, tá? Mas eu não tenho dúvida de que vai dar certo e precisa dar certo, e a gente está fazendo tudo para dar certo, tá? Então, continua meu e-mail disponível para vocês, as salas de atendimento disponíveis, as salas virtuais disponíveis, vocês podem fazer pergunta, eu estou vendo que tem uma pergunta aqui, já de estudante, eu vou dar uma olhada, vou responder. Então, pessoal, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição, ok? Um abraço, qualquer dúvida, entre em contato lá no e-mail, que eu respondo, dou um retorno para vocês. Um abraço, bons estudos!